doou ao Haiti 36 toneladas de sementes de milho desenvolvidas pela Embrapa. Um primeiro carregamento com 12 toneladas já chegou ao país caribenho e está sendo distribuído a pequenos agricultores pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. No esforço de recuperar a produção de alimentos do Haiti, também serão enviados 200 quilos de sementes de hortaliças, como cenoura, feijão de vagem, pepino, repolho, alface e abóbora, doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento. E a política externa brasileira no governo Lula foi tema de controvérsias no Senado Federal. A Comissão de Relações Exteriores convidou o chanceler Celso Amorim para debater pontos que parlamentares da oposição julgam polêmicos, dentre eles a aproximação com Cuba e Irã. Governistas em minoria. A oposição aprovou o convite e compareceu em peso para cobrar do ministro das Relações Exteriores explicações sobre questões polêmicas, como o apoio do Brasil ao Irã. Celso Amorim disse que aposta num acordo que impeça o Irã de ter condições de produzir armas nucleares. O Brasil defende um desarmamento total. O Brasil vai ter na conferência de maio, que se inicia agora, uma posição muito forte, porque a melhor defesa, como o senhor, como Vossa Excelência, nós somos contra a proliferação. O líder do PSDB, Arthur Virgílio, listou 25 erros da política externa brasileira e contradições, principalmente na área de direitos humanos. Eu estranho a estreiteza, o lado estreito e a certa estreiteza de visão de o Brasil mostrar uma certa predileção por regimes autoritários. Os interesses dos países em política externa são muito variados e não quer dizer que apertar a mão, estar com a pessoa, signifique necessariamente aprovação. O ministro foi questionado sobre o acordo entre Brasil e França para a compra de caças da Força Aérea Brasileira. O Ministério Público Federal em Brasília abriu um inquérito civil na semana passada para investigar a bilionária compra de 36 caças pelo Brasil. O MP quer saber se haveria mesmo a preferência do governo brasileiro por critério de política externa na escolha dos aviões franceses Rafale, num eventual prejuízo ao princípio da economicidade. O que eu posso dizer é o seguinte: esse acordo com a França, ele tem peculiaridades porque a cooperação com a França já era muito mais intensa há muito tempo. Amorim explicou que a decisão do Brasil de adiar por 60 dias as retaliações contra os Estados Unidos, fruto da vitória na Organização Mundial do Comércio, é um primeiro sinal de que agora os americanos querem realmente negociar. Somente em função da nossa firmeza em termos chegado até onde chegamos é que houve essa mudança, reconhecida, aliás, até pelas autoridades norte-americanas. Eu não vi nenhuma voz de oposição aqui no Congresso contra esse processo. Pelo contrário, nós todos enfatizamos que estava correta a posição brasileira. Brasil e Venezuela vão atuar juntos no combate ao tráfego de aeronaves envolvidas em atividades ilícitas transnacionais. Um acordo de cooperação mútua entre os dois países, celebrado em 2005, foi aprovado em março pelo Senado Federal. 2010 e 2011 marcam um período intenso de eleições na América do Sul. Período que, na verdade, começou no final do ano passado, com as eleições presidenciais no Uruguai e no Chile. As eleições presidenciais podem mudar as peças no tabuleiro da integração sul-americana. Os cenários da integração regional em época de eleições são o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Bolívia e Equador reconduziram Evo Morales e Rafael Correa aos cargos, o que não deve mudar suas posições no processo da integração sul-americana. Você tendo uma relação política mais próxima, você pode proporcionar a esse teu parceiro um acesso a um grupo novo. Em termos de uma integração, interessa sim, né? A Bolívia, mesmo porque a Bolívia faz parte do chamado coração da América do Sul, né? Que é onde está o que também as nascentes, né? Que é o Chaco Pantanal, a maior, né, concentração das nascentes de água de toda a América do Sul. No Uruguai, o presidente José Mujica deve mostrar mais interesse no Mercosul do que seu antecessor. E embora o Chile tenha escolhido o conservador Sebastián Piñera, pouca coisa deve mudar na política externa do país.
O Chile é um país no qual, seja de direita ou seja de esquerda, possui sérias, restrições em se integrar de fato aqui no Mercosul. O Chile sempre teve uma posição bem definida, equilibrada, balanceada em relação ao processo de integração, mais voltado para o seu próprio desenvolvimento, sem ser um membro parte, né? Só um membro associado, no caso do Mercosul, ou mesmo de outras propostas de outros grupos de integração. A Colômbia vai às urnas em maio. Álvaro Uribe está fora do páreo, mas indicou o candidato governista, o ex-ministro da Defesa, Juan Manuel Santos. Algo de positivo aconteceu na Colômbia na medida em que não se determinou a existência ou a possibilidade de um terceiro mandato. Na medida da eleição, em que uma eleição ocorre, surgem novos líderes. Essa linha, né, da presidência deve continuar, sim. Tanto o presidente Alan Garcia no Peru, quanto o presidente Álvaro Uribe na Colômbia, são de atuações muito mais pró-Estados Unidos do que pró-Mercosul. Se você mantém a mesma linha política dos atuais presidentes, você necessariamente terá que tomar alguma atitude com relação ao Mercosul. No Brasil, com eleições marcadas para outubro, os dois principais candidatos têm posições bem definidas quanto ao Mercosul. O candidato da oposição possui fortes ligações com uma indústria que é muito avessa à integração, ou então avessa, digamos, a possíveis concessões que o Brasil faça à Argentina. Então, desse ponto de vista comercial e financeiro, eu tenho minhas sérias dúvidas se isso poderá ser fomentado. Muito pelo contrário, acho que vai dar uma estagnação e muito mais se tornar um viés para os Estados Unidos, para a Europa. O governador José Serra já, em mais de uma oportunidade, né, manifestou a sua opinião sincera e direta sobre o que ele pensa do Mercosul, né? Ali seria o quê? Uma zona de livre comércio e pronto, não teria uma perspectiva de vir a ser de fato um mercado comum, como de fato ainda não é. Eu acho que ganhe quem ganhe, o Mercosul estará fortalecido. As duas correntes no tocante à área econômica são bastante semelhantes. Eu não acredito em nenhuma mudança. Se houver continuidade do governo Lula através da ministra Dilma, com certeza haverá uma segurança maior da continuidade. Porém, o candidato que se opõe ao governo da ministra Dilma, que é o governador José Serra, ele vem de uma tradição política, uma estrutura paulista, econômica, então, sem dúvida, proporcionará ao Brasil a continuidade alguma. Em 2011, será a vez de argentinos e peruanos escolherem seus presidentes. Os rumos da política externa argentina, segundo o maior país do Mercosul, podem interferir diretamente na integração. A política interna ela vai refletir diretamente na política externa. Então, é o jogo de 2 níveis, como nós chamamos. Então, se você possui forças políticas que te apoiam e essas forças políticas têm uma tendência a serem mais aversos ao processo de integração, isso com certeza vai se refletir dentro do processo de integração, não só comercial, não só financeiro, mas também, eu falo, pelo lado social, o lado cultural. Pode balançar um pouco, né? Fazer um candidato mais à direita, um candidato que não tenha interesse em aprofundar a integração, aí sim pode ser mais do que um freio de mão no processo de integração. A vitória das esquerdas, tanto no Brasil quanto na Argentina, viabilizaria uma continuação de uma política que vem sendo desenvolvida atualmente. Já uma possível vitória das oposições no Brasil e na Argentina poderia levar a um isolamento de Bolívia, Venezuela e Equador, acreditam os especialistas. Você vai ter um cenário no qual esses 3 países poderão estar em certo isolamento dentro da região. Né? Agora, é importante analisar pelo fato de que alguns interesses convergentes podem ser mantidos, né? Que é o caso, por exemplo, que eu vejo fundamentalmente aí com a economia. Já um descompasso entre os 2 maiores sócios do Mercosul poderia trazer mais problemas ao bloco. O Brasil e a Argentina representam os dois mais de 80% do Mercosul. E mesmo com as convergências ideológicas e políticas, nós já temos sérios problemas de disputa, digamos, por liderança regional aqui na região. Se você tem uma diferenciação de grupos políticos, tanto no Brasil quanto na Argentina,
possivelmente isso vai refletir também no campo de negociações. Eu chego à conclusão hoje que o ideal é que exista um certo equilíbrio de forças, né, políticas, ideológicas no continente americano. É o que está se configurando. Dependendo do cenário que sair das urnas, até propostas já descartadas poderão voltar à mesa. A ALCA foi uma iniciativa que foi barrada muito mais pela presença brasileira, né, ali no início dos anos 2000, e que praticamente no governo Lula, governo Kirchner, foi sumariamente esquecida, né? Então, se você tem uma mudança de viés político, né, tanto no Brasil quanto na Argentina, você não pode descartar um cenário futuro no qual a ALCA não volte a ser discutida dentro da agenda política externa brasileira. O que move essa integração são os laços econômicos. Os laços econômicos pesam. A política ideológica, ela tem um lado, tem uma faceta, ela, na verdade, existe uma queda de braço na América Latina hoje, em determinados posicionamentos, países mais à direita, países mais à esquerda, mas, no fundo, o que vai promover essa integração são os interesses econômicos. Integrar apenas o capital dos países, para mim, não tem qualquer relevância nem interesse, né? É integrar a cultura, a política, a ação social, a ação de governo que faça com que as grandes massas sejam as principais beneficiárias desse processo. Aumenta a pressão sobre o Brasil em relação à compra dos novos caças para a Força Aérea. Depois da visita do presidente da França, Nicolas Sarkozy, e da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, agora foi a vez da Suécia. Uma visita real cercada de interesses econômicos e comerciais. Dezenas de empresários suecos formaram a comitiva, que fez questão de visitar todos os poderes da República. A comitiva que acompanhou o rei Carl Gustaf XVI e a rainha Silvia na visita ao Congresso Nacional é formada por mais de 30 empresários, além de ministros, entre eles o da Defesa. Os suecos têm interesse em vários setores da economia brasileira, como automotivo, telecomunicações e papel e celulose. Na conversa com os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Michel Temer, o rei e a rainha ressaltaram a importância das relações pacíficas e o aumento das trocas comerciais com o Brasil, que nos últimos anos cresceu mais de 140%. Poucos sabem que a Suécia é um dos países que mais investe no Brasil. Nós temos quase uma centena de empresas suecas trabalhando no Brasil e há muitos anos. De maneira que são empresas que estão dando aqui empregos, estão pagando impostos no Brasil. Algumas delas são até confundidas realmente com empresas brasileiras. A comitiva da Suécia também pretende tratar com o executivo das negociações sobre a venda bilionária de 36 caças Gripen à FAB. O país está na disputa com a França e com os Estados Unidos e se preocupa com as declarações já dadas pelo presidente Lula a favor dos franceses. Os suecos argumentam que se a fabricante Saab for escolhida, o Brasil participará efetivamente do desenvolvimento dos caças, dominando assim as tecnologias envolvidas no processo. O anúncio da decisão do governo brasileiro sobre o assunto deve sair em abril. A seguir, a Palestina confia na ação brasileira para a criação do Estado palestino no Oriente Médio. Em um minuto, a gente volta.